Vá para casa. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Essa mensagem foi inspirada quando eu estava lendo o sermão Charles Spurgeon, cujo tema era Going Home, indo para casa, né? Este sermão trata da história de um homem, mas não de um homem qualquer, um homem endemoniado, que conheceu o verdadeiro sentido do Natal. Sim, eu estou falando da história de um homem endemoniado que nasceu de novo. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer dentro dessa história é para a realidade existencial deste homem endemoniado. Então eu quero convidar você a me acompanhar na leitura do texto de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Você pode acompanhar na tela, ou no seu aplicativo, no smartphone, ou na sua Bíblia tradicional. Diz assim o texto: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Queridos, eu queria dizer primeiramente, antes de qualquer coisa, que o homem, o ser humano, ele foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança. Uma das características dadas ao ser humano que o torna, que o faz semelhante a Deus, é a capacidade de raciocinar. Capacidade intelectual. Todos nós temos de pensar. Esta capacidade de raciocinar, de pensar, ela proporciona a nós a possibilidade de criar. Criar a partir do que já foi criado. Só Deus cria do nada, né? Só Deus tem o poder de dizer, haja luz, e a luz surge, né? E assim Deus foi criando todas as coisas. Mas a partir daquilo que Deus já criou, o ser humano tem uma capacidade intelectual de criar. E você, possivelmente, poderia citar aqui milhões de criação do ser humano. Carro, tablet, como esse que eu estou usando, e tantas outras coisas, né? O ser humano vem criando, então. Mas também a capacidade de tomar decisões. O pensar nos possibilita avaliar e, dessa forma, tomar decisões. O Evangelho diz que este homem estava possuído por um demônio, e nós veremos mais à frente que uma legião de espíritos malignos, que o transformaram em um ser repulsivo, nojento. Espíritos malignos o transformaram num ser imundo, matando toda a humanidade existente nele, roubando-lhe a capacidade de criar e tomar decisões.
Ele estava dominado por espíritos e transformando então este homem literalmente num zumbi. Este homem, como você vê nos zumbis por aí, né, nos filmes, fixou sua casa entre os túmulos, sepulcros. E ali residiu por dias e noites. Ele era o terror de todos na cidade, de todos que passavam por ele. As autoridades locais tentaram conter ele. E não sendo possível tratá-lo como se trata um ser humano, eles o aprisionaram com grilhões e correntes. Mas, nos momentos de maior intensidade de sua loucura, ele rompeu e rompia sempre com todas as amarras e grilhões que lhe era imposto. Tentativas foram feitas para recuperá-lo, mas ninguém, diz o texto, podia subjugá-lo. Esse homem se tornou pior do que as feras, porque as feras, o homem, com muito trabalho, ainda assim consegue domesticá-las. Basta você lembrar, aqueles que puderam ver, né, nos circos, homens, né, tomando leões, tigres e tantos outros animais, cavalos, enfim, o ser humano insistentemente consegue dominar as feras. Mas este homem endemoniado, com a sua natureza feroz, instigada pelos demônios, não se curvava a ninguém. Este homem, ele era um sofrimento para si mesmo. Diz o texto também que noite e dia ele gritava como um animal ensandecido, ferindo-se com pedras afiadas que ele encontrava lá no meio do sepulcro, e ele ia rasgando a sua pele e torturando-se desta forma. Isto porque ele estava endemoniado. Bom, assim como este homem, nós, eu e você, a humanidade, perdemos também nossa capacidade de criar e fazer escolhas próprias, livres, desde a queda de Adão no Éden. Embora nós possamos pensar que somos livres, embora você possa pensar isso, todas as suas escolhas são feitas livremente, na verdade somos escravos de um sistema maligno que governa o mundo que vivemos, o mundo que conhecemos. Mas quando tudo parecia perdido para aquele homem, Jesus Cristo entra em sua história e com algumas poucas palavras mudou a vida deste homem. Então, nós temos um encontro agora deste homem com Jesus, o Salvador. E eu quero então convidar você a ler comigo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 15. Diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. O homem endemoniado foi liberto por Jesus em instantes. E então ele caiu aos pés de Jesus. Livre dos demônios que o atormentavam, ele se tornou ser racional.
um homem inteligente e mais um convertido ao Salvador Jesus Cristo. Jesus libertou aquele homem literalmente das garras dos demônios que o feriam fisicamente, mas também o libertou do domínio que aqueles demônios exerciam sobre ele, de forma a transformá-lo em um animal irracional, incapaz de criar qualquer coisa, incapaz de fazer escolhas livremente, levando, como nós vimos, a morar nos sepulcros e o impossibilitando então de se relacionar com Deus. Assim também Jesus fez por nós. Estávamos nós cegos em nosso entendimento, guiados pela cultura do mundo, seguindo como um boi em uma manada de bois, o curso deste mundo regido pelo maligno. Vivíamos para satisfazer os desejos de nossa carne e por isso éramos merecedores da ira de Deus. Nós vivíamos assim, mas Jesus nos libertou do domínio de Satanás, nos tornou capazes de percebermos o mal que rege o sistema funcional do mundo dos homens e nos fez livres para adorarmos a Deus, assim como fez com aquele homem que esteve endemoniado. A gratidão daquele homem que esteve endemoniado, ela se expressou de uma forma viva, contagiante e espontânea. E eu quero então ver com vocês o impacto de um coração agradecido a Deus. Marcos capítulo 5, verso 18 ao 20, diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Somente quem reconhece o seu estado de miserabilidade, de total incapacidade de mudar sua própria história, de salvar a si mesmo, consegue ser grato por inteiro, de todo coração e com toda a sua força, como foi este homem. Todo coração agradecido, ele é tomado por dois sentimentos que a gente encontra neste homem. Um forte desejo de honrar aquele que o salvou. Este é o primeiro sentimento. E o segundo é de compartilhar a salvação para que muitos outros, assim como ele, possa experimentar também a mesma salvação. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando, de gratidão por alguém ter aberto uma porta do carro para você, figurado, a porta do elevador, essas coisas pequenas, comprado um presente para você, agora é época de festas. Eu estou falando de uma gratidão que nasce do reconhecimento de que sua vida foi tirada do inferno, do sepulcro, e que agora você pode livremente escolher caminhos. E é isso que Jesus fez, e é isso que aquele homem compreendeu. Ele não precisava mais viver como um animal irracional, sendo arrastado por demônios aos sepulcros. Agora ele era livre para fazer a escolha dele. Essa
é a gratidão que eu estou dizendo. Mas essa gratidão só brota no coração daqueles que verdadeiramente reconhecem o seu estado de pecador. Então ele consegue compreender o que Cristo fez naquela cruz por ele. Então eu estou falando da gratidão de alguém que está à beira da morte e que se vê incapaz de se salvar. Mas de repente vê a sua vida cheia, transbordando de vida, porque simplesmente alguém estendeu a mão a ele e o ajudou. Vemos neste homem, então, o impacto deste coração agradecido. Pois a sua primeira reação foi essa, de querer honrar a Jesus, seguindo-o como seu discípulo. E diz o texto que ele suplicava. Então eu imagino que ele insistiu com Jesus. Deixa eu ir contigo, Senhor. Jesus falou, não. Deixa eu ir, não. Ele estava suplicando, mas Jesus tinha uma missão para ele. Embora sua motivação era boa e pura em segui-lo, Jesus insiste para que ele voltasse para a sua casa e anunciasse o que havia acontecido na sua vida. Jesus sabia que aquele homem que estivera endemoniado, agora livre, receber a esperança, estava pronto agora para esperançar na vida dos outros. Que havia recebido misericórdia, estava pronto para ser misericordioso. E é por isso que o mandou ir e anunciar a salvação que recebera de Deus, por meio dele, seu Filho Jesus Cristo. Assim, meus amados, deve ser comigo e deve ser com você, que recebeu salvação por meio de Jesus. Seu coração deve ser inteiramente grato e tomado pelo desejo de honrar a Jesus e compartilhar a salvação, para que outros também possam se alegrar com a salvação, junto com você. O Natal é uma data ideal, perfeita, para compartilhar o Evangelho com amigos e familiares. Natal é tempo de compartilhar o Evangelho. A fé cristã não rompe os vínculos da relação familiar. Ela não separa os homens de suas famílias. Aquele que recebe a Jesus Cristo em seu coração, ele não tem que romper os laços com sua família, com os da sua casa. Não torna a fé cristã você um estrangeiro aos seus. É verdade que algumas pessoas, em determinadas culturas, ao aceitarem Jesus Cristo como Salvador, são expulsas das suas casas. Mas não é o cristão, aquele que aceitou, que abandona a família. É a família que o expulsa e o rejeita do seu convívio. O cristianismo, ele faz o marido se tornar um marido melhor. Ele faz a esposa se tornar uma esposa melhor. O cristianismo, ele não me livra e não livra você dos deveres que possui como filho, mas te faz ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, uma irmã melhor. O cristianismo, em vez de enfraquecer os laços de amor, nos ensina a amar além de nós mesmos. Quem dera houvesse mais natais no ano, pois nesses dias todos param para se reunir com sua família ou com amigos. Todos estão com o coração aberto para o próximo.
cheios de sentimentos de gratidão pela vida e pelo ano que já está quase se encerrando, desejosos de compartilhar um pouco de si mesmo para outro. Por isso o Natal é um tempo de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu faço das palavras de Jesus a este homem endemoniado e liberto, então, as minhas palavras a vocês. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes neste Natal quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E talvez você possa até dizer, pastor, eu vou. Mas como eu devo anunciar o Evangelho? Eu sei que algumas pessoas se sentem inseguras de falar a respeito de Jesus. Pensam que precisam fazer um curso teológico, 4 anos de preparo para poderem testemunhar a respeito de Jesus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Preste atenção. Jesus disse ao homem, lá em Marcos 5,19, este homem até então estava endemoniado, vivendo nos sepulcros. Ele não teve escola teológica. Aí Jesus liberta esse homem e aí diz para ele, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus disse, aquele homem está dizendo a mim e a você hoje, para anunciarmos o que ele fez por nós e como teve misericórdia de nossas vidas. Você estava condenado à morte eterna, mas Jesus te salvou, morrendo em seu lugar. Conte sua experiência de como descobriu essa verdade e como essa verdade mudou a sua história, aos seus familiares, aos seus amigos, vizinhos, a quem você chamar para estar com você nesta noite de Natal. É para ser um relato de experiência pessoal. Eu vou ler de novo, e preste atenção lá. Anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Você não deve ir para casa para fazer uma grande pregação. Você não deve buscar nesta oportunidade temas doutrinários, e discorrer sobre eles. E nem se esforçar para que as pessoas pensem e tenham a mesma opinião que você. Senão você vai ser chato. E você vai espantar as pessoas em vez de atraí-las. Você não está indo para casa para defender o que você acredita, não. Você está indo para compartilhar sentimento seu com relação àquilo que Jesus fez em você. Você deve compartilhar o que você realmente conhece por você mesmo. Não as grandes coisas que você leu ou ouviu, mas as grandes coisas que o Senhor fez por você. Vá para casa e conte a história do pobre pecador que se encontrava atormentado pela culpa, pelo medo, que não conseguia encontrar paz, até que Jesus entrou em sua história. Conte a sua história. Vá para casa e abra seu diário de registro das ações de Deus na sua vida e apresente aos seus amigos as histórias do bom Deus que te salvou. Conte a eles as grandes obras que Deus fez. Eu concluo dizendo, neste Natal,
encha seu coração de gratidão. Honre a Deus e compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. Não se preocupe como as pessoas reagirão à sua história de Natal. Mas pense em como Jesus reagirá ao vê-lo falando e compartilhando do que ele fez na sua vida. Certamente, Jesus se alegrará por ver você testemunhando o que ele fez em você e por você. Seja intencional e faça desse Natal a oportunidade para tornar conhecido o amor de Deus a toda a sua família e a todos os seus amigos. Compartilhe o Evangelho para que sua casa e seus amigos possam vivenciar o verdadeiro Natal, isto é, eles possam passar pela experiência do novo nascimento, eles possam viver o Jesus nascendo neles. Portanto, eu encerro. Vá para casa. Feche os teus olhos. Amado Deus poderoso, a minha oração, Senhor, é que verdadeiramente o Senhor possa nos enviar hoje no poder do Teu Espírito para as nossas casas, prontos para anunciar o Evangelho do Senhor nosso Deus. Que a unção do Senhor seja sobre cada vida que aqui está e sobre aqueles que estão assistindo esta mensagem, para que sejam mensageiros do Senhor. Que neste Natal eles possam sim criar a oportunidade para contar a história deles contigo, para dar o testemunho daquilo que o Senhor fez na vida deles. Essa é a nossa oração. Nos leva para casa para compartilharmos no poder do Teu Espírito o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu poder, a Tua vida em nós. Em nome de Jesus. Amém.